O Moto G8 Plus foi por um bom tempo o celular com o melhor custo-benefício da Motorola. Agora temos em mãos o seu sucessor, que cresceu e vem para brigar com os intermediários premium das outras marcas. Ele se distancia dos demais da linha e tenta justificar o Plus em seu nome. Temos um bom avanço que compense o grande aumento de preço? É o que você vai descobrir nesta análise completa do tudocelular.com. O design mudou bastante, o G9 Plus cresceu, ganhou bloco saltado para câmeras. O entalhe passou para um furo no canto esquerdo e as bordas encolheram, mas o acabamento continua de plástico. A traseira tem finalização espelhada nas cores azul e dourada. Além de juntar marcas de dedo com frequência, o G9 Plus risca com facilidade. Pelo menos, vem capinha de silicone na embalagem, o que é bom, já que a pegada foi comprometida com o aumento das medidas e peso. O leitor biométrico saiu da traseira e agora fica do lado direito, integrado ao botão de energia. Ele funciona bem e não precisa ser pressionado para ser ativado. Basta encostar o dedo que o reconhecimento é feito rapidamente. Na lateral esquerda há um botão dedicado ao Google Assistente. A posição não é das melhores e você vai acabar acionando acidentalmente com frequência. Já na parte de conectividade, temos de novidade apenas a presença de NFC nesta geração. A tela é a maior já vista na linha Moto G, com suas 6,8 polegadas. Ele é o único desta geração com resolução Full HD+, pelo menos por enquanto. O painel escolhido segue a mesma tecnologia LTPS LCD de antes, com bom nível de brilho, mas notamos que os cantos da tela apresentam falta de uniformidade e são mais escuros. O contraste é alto, com cores vívidas e até um pouco saturadas demais. O ângulo de visão não é tão amplo quanto de uma tela OLED e a intensidade do preto está longe da perfeição. Mas temos aqui a HDR10 que fez falta na geração anterior. A Motorola sempre se preocupou em trazer som estéreo para seus intermediários e desde o Moto G7 Plus que vimos dupla saída de som na linha, mas o G9 Plus traz som mono. Esse é um grande retrocesso, já que compromete a experiência multimídia. A única saída de som ao lado da porta USB entrega áudio abafado e que apresenta um pouco de distorção quando no máximo. Se você sentir falta da presença de graves nas músicas, pode usar o fone de ouvido que vem junto no pacote. Ele tem bom equilíbrio sonoro e passa um bom conforto. A linha Moto G finalmente abandonou os chips da linha Snapdragon 600. O G9 Plus vem equipado com a plataforma Snapdragon 730G, a mesma presente em vários intermediários premium que testamos aqui. O que faltou foi ter mais RAM. Apenas 4 GB é pouco para um aparelho deste porte e suspeitamos que foi isso que interferiu em nosso teste padronizado de multitarefas. É basicamente a configuração que temos no One Fusion Plus e tivemos resultados similares não apenas na abertura de aplicativos e jogos, mas também em benchmarks como o AnTuTu. Pelo menos vimos aqui um grande salto em desempenho comparado ao Moto G8 Plus. Em jogos temos desempenho similar ao de outros celulares com Snapdragon 730G. Todos os games que testamos rodaram sem esforço, mesmo na qualidade máxima. Por mais que você jogue por muitas horas, não terá problema de aquecimento no G9 Plus que comprometa o desempenho em longas sessões de jogatina. A Motorola foi generosa nesta geração e aumentou em 1000 mAh a bateria, o que poderia fazer o G9 Plus entregar um salto grande em autonomia se não fosse o aumento de tela. O rendimento decepciona um pouco por não ficar acima do antecessor, mas ainda assim é capaz de render o dia todo com folga. O que percebemos é que falta otimização por parte do software. O Fusion Plus tem chip similar e mesmo tamanho de bateria e rendeu 5 horas a mais de autonomia em nossos testes. Tudo bem que sua tela é um pouco menor, mas fica claro que o G9 Plus poderia fazer mais com seus 5000 mAh. O tempo de recarga é o que mais decepciona. Ele vem com carregador Turbo Power de 30 watts, mas demora 1 hora e 42 minutos para chegar aos 100%. Já vimos intermediários com carregadores mais fracos e mesmo tamanho de bateria passarem bem menos tempo na tomada. E o carregamento acelerado não é tão rápido assim e recupera 38% em meia hora.
O G9 Plus sai da caixa com o Android 10 e a já conhecida interface da Motorola. Ela flui bem e raramente sentirá o celular engasgar em tarefas comuns. Os extras oferecidos são os mesmos de sempre que você já deve estar cansado de saber. A novidade fica para a tela interativa, que nada mais é do que um menu flutuante que é acessado ao tocar 2 vezes no leitor biométrico. É algo similar ao Tela Edge da linha Galaxy, mas aqui você fica limitado apenas a 6 aplicativos à sua escolha, que pode salvar como favoritos. E assim como outros recentes lançamentos da Motorola, também é possível customizar a interface ao alterar cores e ícones do Android. Já com relação às atualizações, não há uma garantia sobre quantas versões do Android veremos no G9 Plus, mas a Motorola vem mantendo apenas a média de um update na maioria dos seus celulares. O Moto G Plus evoluiu em número de câmeras e resolução. Agora temos 4 na traseira, com a principal oferecendo 64 megapixels de resolução. Esse é o padrão encontrado em intermediários metidos a Premium. A ultrawide não está mais limitada apenas para vídeos como antes, e a nova câmera que completa o conjunto é dedicada para macros. Por padrão, o G9 Plus registra fotos em 16 megapixels, ao comprimir 4 pixels em 1, como é comum em qualquer intermediário de 2020. Outros aparelhos que testamos apresentam nitidez um pouco superior na resolução máxima, mas não é o caso deste Motorola. Você perderá espaço na memória em troca de fotos até piores. Em locais bem iluminados terá boas fotos, mas basta cair a luz que a qualidade vai junto. As cores ficam apagadas, a nitidez é sacrificada e há ruídos consideráveis. O modo noturno ajuda a turbinar a exposição para salvar as fotos da escuridão, mas não ajuda a minimizar os problemas citados. Em alguns momentos pode ser útil, mas não espere muito. A ultrawide consegue captar o dobro dos cenários com qualidade inferior. Perde-se nitidez e as texturas são comprometidas, especialmente nos cantos das fotos. Poderia ser melhor, mas pelo menos não está limitada apenas para vídeos como na geração anterior. A novidade no G9 Plus fica para a macro, o que permite fotografar mais de perto, mas a resolução de apenas 2 megapixels não ajuda muito. Se você quiser registrar os mínimos detalhes da natureza ou de seu bichinho de estimação, pode acabar ficando um pouco decepcionado. A câmera frontal continua registrando boas selfies, mesmo com a perda de resolução. Você terá bom equilíbrio de cores em locais abertos e poucos ruídos em ambientes fechados. Só não espere ótimas selfies contra a luz, já que o HDR é bastante limitado. À noite só conseguirá boas fotos estando próximo de uma fonte de luz. O G9 Plus perdeu a câmera de ação, mas ainda consegue gravar vídeos sem tremidos. A qualidade das filmagens é boa de dia, já à noite apresenta muitos ruídos quando a estabilização está ativada. Em 4K, o foco fica ainda mais lento em locais mais escuros. Filmar em Full HD ajudará a resolver o problema e ainda poderá gravar acima de 30 fps nessa resolução. A frontal continua filmando apenas em Full HD. Ela faz boa captura de vídeos em locais abertos ou fechados. Assim como nas fotos, também temos boas cores nos vídeos, mas com poucos ruídos à noite. O áudio sai um pouco abafado devido ao agressivo cancelamento de ruídos. O Moto G9 Plus evoluiu, assim como o seu preço. Agora ele compete em uma categoria acima, o que mostra a confiança que a Motorola tem em seu novo lançamento. E com isso surge a dúvida, vale pagar os R$ 2.500 cobrados por ele no lançamento? O Fusion Plus tem configuração similar, entrega mesmo desempenho, a bateria dura mais e traz mesmo conjunto de câmeras com melhor macro. Tudo isso custando menos, o que torna seu custo-benefício mais interessante, ainda mais para quem não curte furo na tela. Da Samsung temos o Galaxy A71 na mesma faixa de preço. Ele vem equipado com Snapdragon 730 e consegue entregar desempenho melhor no multitarefas graças aos seus 6 GB de RAM. Sua bateria dura igual ao G9 Plus, porém recarrega mais rápido. O conjunto de câmeras é um pouco melhor, tanto em fotos quanto em vídeos. De importados, podemos recomendar o Redmi Note 9 Pro, que teoricamente tem hardware levemente inferior, mas que se demonstrou mais rápido em nossos testes. Sua bateria rende muito mais e ainda recarrega mais rápido. O modelo da Xiaomi também tem um bom conjunto de câmeras.
O Moto G8 Plus foi o intermediário mais equilibrado da Motorola em 2019, mas não podemos dizer o mesmo do G9 Plus. O seu preço subiu e compete em uma categoria que é superior a ele. A tela cresceu, mas não evoluiu em qualidade. Perdeu o som estéreo, o desempenho piorou no multitarefas, a bateria aumentou, mas não rende mais do que antes, e as câmeras evoluíram em números, porém esperávamos mais delas. Depois que a Motorola decidiu aumentar consideravelmente o número de lançamentos por ano, parece que a empresa perdeu um pouco o foco e temos vários celulares parecidos e sem identidade. O Moto G9 Plus está longe de ser um intermediário premium e não vale o preço cobrado em seu lançamento. Quando ele estiver por volta de R$ 1.600, será algo a se considerar. Acima desse valor, há muitas opções mais interessantes. E é claro que te ajudamos a encontrar os melhores preços, tanto para o Moto G9 Plus como para os seus rivais. Basta clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou do novo celular da Motorola. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e até breve.